Hoje vamos refletir juntos sobre família, espaço de progresso para o espírito. Danilo Arruda da Luz é nosso convidado. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem A Tarefa dos Pais. Nestes dias em que vemos a instituição familiar tão fragilizada, é importante refletirmos sobre a sua formação, sobre a programação reencarnatória desse núcleo que deverá ser a base de sustentação do espírito na sua trajetória terrena. Danilo Arruda da Luz está conosco para nos falar sobre este assunto. Mas agora vamos ver o Momento Espírita. Quando se anuncia a chegada de um novo membro na família, há grande alegria. Os pais se desdobram em complexos preparativos. Por ocasião do nascimento, há arroubos de ternura. A sabedoria divina veste os espíritos que retornam à carne com encantadora roupagem. Frágeis e graciosos, eles inspiram cuidados e afeto. É com enternecimento que os pais acompanham o crescimento de seus pequenos rebentos. Desejosos de que sejam muito felizes, tomam inúmeras providências. Colocam-nos nas melhores escolas, cuidam de sua saúde, os defendem de tudo e de todos. É bom e natural que seja assim, pois a tarefa dos pais envolve o cuidado e o preparo de seus filhos para os afazeres da vida. Entretanto, essa tarefa é muito mais vasta. Todo bebê que nasce representa um antigo espírito que retorna ao cenário terrestre. Como terá de viver em um mundo materializado, ele precisa receber educação formal e todos os demais cuidados que essa circunstância inspira. Entretanto, como espírito imortal, não renasce na carne para vencer os outros e brilhar em questões mundanas. Todo espírito precisa crescer em intelecto e em moralidade. No atual estágio da evolução humana, há um certo descompasso entre esses dois aspectos. A busca pelo bem-estar e mesmo o egoísmo fazem com que a criatura procure modos de viver o melhor possível. Ao cuidar de seus interesses, ela exercita naturalmente a inteligência. Entretanto, sob o prisma ético, a evolução costuma ocorrer de forma algo mais vagarosa. Um contingente muito significativo dos espíritos demora bastante para sentir o próximo como um semelhante. Surge tardiamente a compreensão de que o outro também tem sonhos, sofre, chora e merece respeito e amparo. O aspecto moral é atualmente deveras crítico. Para as criaturas em geral não falta capacidade de raciocínio. Falta-lhes retidão de caráter, compaixão e pureza. Consequentemente, a desenvolver tais qualidades é que os pais precisam se dedicar. Se apenas cuidarem para que os filhos sejam felizes sob o prisma mundano, falirão em sua tarefa. Os filhos terão nascido para buscar uma coisa, mas os pais os direcionarão a conquistar outras. Isso implicará a perda de uma preciosa oportunidade. Então, é necessário cuidar da instrução formal das crianças e adolescentes. Mas é primordial ensinar-lhes respeito ao próximo. Os jovens precisam aprender que a família e os bens dos outros são sagrados. Que a tolerância é uma virtude preciosa em um mundo cheio de facetas. Que a consciência tranquila constitui o maior tesouro que se pode possuir. Mas, para que a lição não seja hipócrita, os pais devem exemplificar e não apenas falar. Pense nisso. Esta mensagem está no CD número 19 e tem como título A Tarefa dos Pais. Mensagens como esta podem ser encontradas nos 29 CDs
já disponibilizados em livros e também no site momento.com.br. Danilo Arruda da Luz, que participa da AMEN, Associação Espírita de Maringá, e é vice-presidente da Federação Espírita do Paraná, é nosso convidado de hoje para falarmos sobre família, espaço de progresso para o espírito. Danilo, é uma satisfação muito grande te receber no programa hoje. A doutrina espírita nos orienta que a instituição familiar é de fundamental importância para o crescimento espiritual. Qual o objetivo da formação da família em nossas vidas? Primeiramente, a alegria é minha de poder estar novamente no programa, Ivone. Os objetivos da instituição familiar, da constituição da família, estão sempre ligados diretamente com a necessidade de diminuirmos a carga de egoísmo que existe em nós. Carga essa que nós, ao longo dos milênios, dessa evolução do espírito, nesse processo de passar do reino nominal para o reino hominal, vai surgindo como processo do desenvolvimento das emoções, dos sentimentos. E o espírito vai levando essa carga, este egoísmo, no seu deambular pelo progresso, pela evolução. A instituição familiar tem justamente esse objetivo, reunir os espíritos em um núcleo de proximidade grande e neste núcleo apresentarem as possibilidades dele no contato próximo com o outro, com pais, com irmãos, ele podendo transformar este egoísmo nos sentimentos nobres que são necessários para o espírito no seu processo de evolução. E o que acontece quando os laços familiares são rompidos, ou mesmo quando apenas afrouxam e vão perdendo valor para os que a compõem? Percebendo a importância do entendimento dessa situação, a gente vai ver Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 775, dirigir aos codificadores, aos espíritos codificadores, justamente essa preocupação. Ele questiona, né, o que aconteceria se houvesse o afrouxamento dos laços de família. É uma resposta curta, sintética, mas tem a característica desses espíritos de escola que participaram do processo da codificação como sendo uma resposta assim contundente. E eles utilizam assim o termo recrudescência do egoísmo no ser humano. Lembrando que recrudescência seria a gente retomar, renovar alguma coisa com maior intensidade. Então, se a gente observar isso, vamos pensar, bom, está falando em termos de egoísmo, recrudescência. Então, nós renovarmos ou retomarmos esse sentimento do egoísmo de uma forma mais intensa. E é justamente isso que acontece nesse processo. Retomando o que acabamos de falar, o espírito traz essa carga de egoísmo e tem ali no núcleo familiar, naquela relação, a possibilidade de amenizar o impacto desse sentimento. Mas se ao invés disso, o que a gente tem observado, parece que vem acontecendo com mais intensidade, esses laços de família vão se rompendo, os valores que são possíveis de construir dentro da família vão se perdendo, ao afastamento entre os membros da família, isso tudo vai gerando ou vai dificultando essa possibilidade na relação se conseguir trabalhar este egoísmo. E o que é pior, né? Você experimenta, o espírito experimenta a convivência, o início da convivência familiar e em uma convivência num ambiente de desarmonia, desestruturado, ele acaba ainda nas conquistas que já deverá ter feito em valores, ele acaba ainda tendo um inverso, uma inversão, né? Certos valores que a gente ao longo de séculos, milênios, já viemos construindo na relação com o próximo, dependendo das situações que a gente encontra na família, pode levar o espírito a fazer uma avaliação contrária a esses valores, né?
ou seja, deixa de dar importância nesse trato, neste respeito, neste compromisso que deve existir entre aqueles que compõem a família, vai desconsiderando isso. E aos poucos ele vai levando esse novo entendimento, esse novo valor na sua relação social, diária, com as pessoas, com os amigos. Então, é preocupante, é assustador, podemos dizer, às vezes, a gente ver as relações que acontecem dentro da sociedade, entre jovens ou adultos mesmo, em que se observa plenamente, né, o desrespeito para com o próximo, a desconsideração, a indiferença que, a meu ver, é um mal que está se propagando por todos os cantos e que é terrível no congelamento dessas relações entre as pessoas, ser indiferente ao outro, desconsiderar completamente. Afinal de contas, nós falamos aqui em família, em laços de consanguinidade, em família no campo material. Mas no campo espiritual só existe uma família, né? Somos todos irmãos por parte da criação divina. Então, considerar como deverá ser terrível essa relação família espiritual quando nós não consideramos o outro como nosso irmão, né? Infelizmente. E essa família no campo material é exatamente essa preparação, é uma forma de nos ensaiar para vivenciarmos essa grande família espiritual, não é? Com certeza, diríamos assim, é o laboratório, né? Laboratório. Nós reencarnamos ali e com vários elementos favoráveis ao nosso desenvolver, bons sentimentos, bons valores, aprofundando e aperfeiçoando as nossas relações com o próximo. Esse deveria ser um laboratório família, né? Mas a gente sabe das dificuldades para se construir isso, né? E principalmente de se investir e se ter perseverança nesse investimento, né? Você falou em a preparação para a grande experiência da nova reencarnação. Como entender essa preparação do espírito dentro do lar? Ivone, veja, essa nova experiência, um espírito que lá sabemos nós qual é a bagagem que ele já tem, sabemos que já tem milênios aí, né? Espíritos velhos. Muito antigos, já temos uma bagagem, uma conquista, mas que precisamos aperfeiçoar, melhorar isso. Ao reencarnar em uma família, ele ganha uma nova possibilidade, um laboratório para experiências dele. Mas fica óbvio que as dificuldades que ele traz do passado poderão interferir nessa nova experiência de aprendizado que ele precisa fazer. Então a gente já observa, na formação da família, primeiramente o esquecimento do espírito com relação às reencarnações anteriores. De fundamental importância para que ele possa, durante um período, poder se afastar das influências do seu próprio passado, da sua própria construção, do seu caráter, do homem velho que há dentro dele. Então reencarna na família e observamos lá o primeiro momento, o processo da infância, a adolescência, que é muito importante para ele passar isso. Primeiro, amadurecendo no corpo físico, mas também abrindo um espaço para, nesse amadurecimento consciencial, retomar a plena consciência do que ele já construiu, ele ter um espaço para construir, para substituir valores, conhecimentos equivocados do passado, por isso uma nova experiência para aprendizado. Então eu tenho que melhorar o que ainda não está bem em mim. Então esse momento de esquecimento abre o espaço nesse laboratório experimental para ele, para poder ser feito essas inserções, novos valores, a transformação de valores equivocados que ele porventura possa ter. Então nessas condições o espírito reencarna, vai recebendo auxílio da família, dos pais, dos irmãos mais velhos, irmãos mais novos, mas considerando que são outros espíritos, nossos irmãos, com habilidades, capacidades diferentes das nossas, e que nesse processo inicial dentro da família vão colaborar conosco, vão aumentar as nossas aquisições. Mas o que eu vejo também de principal, de importância, se a família consegue atuar de forma exitosa, os pais na orientação de seus filhos, é um momento importantíssimo para ele fazer essas novas construções e essas
mudanças, mudar hábitos que vêm do passado, que o esquecimento ou as primeiras fases evitam que ele venha a repetir. Mas, como a gente ouve sempre, né, há um momento em que o homem velho desperta, vai despertando, né? Então, quando ele vai saindo da infância, entrando na adolescência, juventude, aquelas viciações do passado, os hábitos do passado, começam a se apresentar de forma mais intensa, direcionando o espírito a fazer a repetição daquelas atitudes do passado. A orientação da família, essa possibilidade da família estar mexendo nessas orientações passadas, é de fundamental importância no sucesso desta nova encarnação para esse espírito. Então, como você disse, uma família bem estruturada e capaz de fazer este acompanhamento do espírito nessa fase inicial em que ele está, diríamos assim, aberto para a nova experiência, é fundamental para o êxito nesse projeto reencarnatório do espírito que chega, adentra a nossa família. No campo já da formação do casal, a mesma coisa, né? O companheiro e a companheira se aproximam, se unem, formam uma nova família, ganham também eles a experiência agora da vida a dois, da convivência a dois, de trabalharem esses objetivos, né? Este egoísmo que há dentro de nós. Enquanto somos solteiros, a gente sabe muito bem trabalhar aquela condição do eu sozinho, eu individual. Então a gente conjuga o verbo no primeiro tempo, né? Eu. Quando nós nos unimos, aí a gente começa a aprender a conjugar o verbo no tempo, em outro tempo. Aí nós vamos falar do nós. Né? E por fim, quando chegam os filhos, acabou o eu, nós, são eles. E quando chegam os netos, aí ficamos todos abobalhados, né? Quando nós falamos em família, sempre nos vem a imagem do casal e filhos. Como é a programação para a formação da família? Todos nós temos uma programação espiritual para uma nova reencarnação. Então, com êxito, né? Sim, sempre bom ressaltar isso. Sempre, né, a proposta é alcançar êxito, bem lembrado, Ivone. E com essa ideia de alcançar êxito, deveremos também entender que os nossos planejamentos reencarnatórios não são aqueles especiais, aqueles mais complexos, aqueles de brilho, não, às vezes dentro da capacidade, né? Exatamente, e das nossas necessidades. O que eu sou capaz de fazer e o que eu estou precisando. É óbvio, conforme o espírito vai evoluindo, esse projeto vai se aperfeiçoando, se ampliando e tal. Mas dentro desse pensamento, todos nós temos um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento está inserido também a possibilidade da formação das famílias, com quem nós nos encontraremos, como formaremos a família, quem poderemos receber neste processo de aprendizado, de resgates, de conquistas, a gente ter melhores possibilidades. A lei divina é perfeita quanto a isso, assim como a misericórdia divina. Então, há um planejamento reencarnatório na formação das famílias, isso é óbvio, mas também é importante a gente compreender que não existe um fatalismo, um determinismo que nos conduzirá, e a gente observa isso, há muitos pensamentos nessa linha. Se eu casei com fulano, se eu tive tais filhos, é porque precisava ser assim. Vejamos, vamos entender que o planejamento se estabelece, sim, nas melhores possibilidades, atendendo às minhas necessidades. Mas esse planejamento não é um fatalismo divino, senão até nós seríamos um joguete, uma marionete no pensamento, para o Criador, né? Se estabelece essa reencarnação, esse planejamento, mas nós participamos dele. Às vezes, quando temos o mérito, até na construção, ainda na vida espiritual. Mas, quando estamos aqui reencarnados, também participamos através da nossa vontade, das nossas atitudes, e isso pode, muitas vezes, alterar esse processo reencarnatório. Às vezes, a relação, a formação de uma família que estava programada, poderá não se estabelecer especificamente como foi programado por uma dificuldade nossa, por uma mudança que nós fizemos pela própria vontade.
Mas o que é fundamental entender, de tudo o que acontece, a providência divina, a lei divina que é perfeita, sempre irá aproveitar para transformar aquela experiência, aquele novo planejamento, em algo que se reverta em benefício para nós, em aprendizado para nós, né? Então, há essa estruturação, esse planejamento reencarnatório, sim, para formação das famílias, Danilo, mas às vezes não acontece como está lá no planejamento. Danilo, refletindo ser o núcleo familiar capaz de preparar cada um dos seus membros para se tornarem pessoas melhores, podemos concluir que o aperfeiçoamento das sociedades, a melhoria nas relações e convivência social poderão se dar conforme as famílias se tornem capazes de melhorar a formação dos seus membros? Com certeza, Ivone. Considerando família como uma célula principal na sociedade, a primeira célula, mas a de grande importância na formação da sociedade, a gente também pode concluir que, se ela for exitosa, a sociedade como um todo também será exitosa. Os desvios, os desequilíbrios que a gente vê hoje na sociedade, os comportamentos equivocados, se a gente for analisar com profundidade, a gente vai observar que não aconteceram no momento em que, saindo das famílias, os filhos, quando foram na vida adulta, participar mais intensamente da sociedade, não foi aí que surgiram. Na formação dentro do lar, já se observava sintomatologias de dificuldades, desequilíbrios que poderiam acontecer. Então, pensando nisso, a gente imaginar que essa família, se ela puder trabalhar de forma mais efetiva e eficaz nessa transformação, nessa melhoria, os resultados vão surgir depois na sociedade como um todo, né? Com certeza. Danilo, nós agradecemos a sua participação, queremos tê-lo muito em breve conosco. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.